Boa noite. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários o estado que vocês estão, para eu saber de onde que vocês estão assistindo. Vocês estão me escutando bem? Hoje eu vou falar um pouquinho, eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Independente da quantidade de pessoas que estejam online, eu vou fazer essa pequena live, tá? E eu vou deixar ela gravada para depois vocês terem acesso, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a rotina com o sagrado, que eu acho que é um tema bastante rico e importante, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o assunto e aí vocês podem ir interagindo, né? Se vocês quiserem escrever alguma coisa. E depois se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso tentar tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ok? Então, para não tomar muito tempo de vocês, como eu vou deixar gravado depois para todos terem acesso, acho que a gente já vai começar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a rotina com o sagrado, certo? Então, para a gente entender o que é a rotina com o sagrado, primeiro a gente tem que entender o significado dessas palavras, tá? Então, vamos entender primeiro o que é rotina, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho primeiro de forma generalizada, né? De forma de senso comum mesmo, tá? De forma que todo mundo já conhece sobre o significado dessas palavras, tá? Então, provavelmente todos nós sabemos, todos vocês sabem, né? Então, o que é rotina, né? Rotina são atividades diárias, né? Atividades que você tem uma certa constância, né? Então, são atividades que você vai ter ao longo você vai ter um período, né? Vai ter uma certa constância. Então, assim, vai ser semanalmente, vai ser diariamente, né? E ela acompanha certos hábitos que nós temos, né? Então, alguns padrões de comportamentos, né? Que a gente acaba tendo, que acabam sendo definidos como hábitos que a gente tem no dia a dia, tá? E a rotina, ela também é caracterizada como um caminho, certo? Então, assim, a gente ter uma rotina é a gente buscar um caminho, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o sagrado, né? O que é esse tal de sagrado? Sagrado é quando a gente faz uma consagração a alguma coisa. Quando a gente contempla, né, algo ou alguma coisa, quando a gente faz uma reverência, quando é algo que acaba sendo mais valorizado, algo que é considerado santo, que é santificado, algo que é valorizado, algo que é protegido, né? Então, em muitos momentos a gente acaba por dar mais valor, a gente acaba protegendo, né, o que é sagrado, tá? Então, esse é o significado de o que é sagrado, certo? E o que, pensando, né, nessas questões, né, do que é rotina, do que é o sagrado, se rotina é um caminho, né, a gente pode pensar em propósito, né?
Por que propósito? Porque propósito ele vai levar a um objetivo, a um projeto. Quando a gente tem vontade, quando a gente quer alguma coisa, quando algo faz sentido pra gente, né? Quando algo vai levar para uma direção. Então, a gente pode pensar que é um caminho, né? Então, acaba levando e gerando a um propósito, né? Mas esse caminho e essa direção, não necessariamente a gente se preocupa com o resultado final, né? Com o destino que vai ter. E destino no sentido de objetivo, né? Daquilo que se busca, né? Daquilo da onde se quer chegar, né? Por quê? Porque são atividades onde a gente se desprende de controle, né? São atividades onde você se entrega num âmbito mais total, né? Então, assim, são momentos onde haja menos estresse, onde não há tanta culpa, onde não há julgamentos, né? Então, assim, a gente acaba não se preocupando tanto com o resultado e a gente acaba focando mais no propósito, naquilo que faz sentido para a nossa vida. Então, a gente vai tendo essas atividades diárias porque aquilo faz sentido e porque há uma entrega de alma, né? Que a gente fala de corpo e de alma, uma entrega total, né? E alma é no sentido de que há um ser dentro de um corpo, né? Além desse corpo, tem um ser, né? E eles caminham juntos, né? Que a gente sabe que corpo e mente caminham juntos. Então, a gente pode pensar nessa união de biopsicossocial, né? Que é a união mente-corpo e o social também, né? Então, assim, o que é a rotina com o sagrado? Né? A gente pode pensar em vários tipos de atividades. A gente pode pensar em atividades voltadas mais para a religião, né? De forma mais para religiosidade, né? Pensando em orações, né? Orações, leituras de livros voltados mais para o sagrado, e independe das crenças de cada um tem as suas crenças, tem a sua religião, né? Independente disso, é aquilo que faz sentido para cada um, né? Atividades meditativas, então atividades geralmente de yoga, uma caminhada, né? Então, tudo aquilo que é voltado mais para a parte meditativa, né? Então, assim, trabalhos também voluntários, né? Trabalhos também que são remunerados, então a gente também pode pensar em trabalhos que a gente encontra sentido naquilo que a gente está fazendo, né? Independente do resultado e daquilo que a gente vai ter em troca, daquilo que a gente vai receber, o importante é ter o propósito, né? O importante é a entrega que você está tendo, é você tornar aquele momento sagrado para você. E aquele momento é importante para você, né? E aquilo faz sentido para a sua vida, certo? Oficinas de pintura, né? Pintura, oficinas de costura, de artesanato, né? Teatro, dança, horário de descanso, horário para alimentação, também são momentos sagrados que são importantes, né? É um momento que você tira para você valorizar o seu corpo, a sua mente, né? A sua alimentação, quando você está recebendo aquele alimento, também é um momento sagrado, né? Se dedicar tempo, por exemplo, aos animais, à natureza, à jardinagem, música, teatro, dança, né? Algum tipo de esporte que faça sentido para você, né? Que tenha um propósito na sua vida,
certo? E que tenha essa entrega, que você coloque como prioridade na sua vida e que seja uma entrega total, né? Que seja essa entrega de alma, né? Certo? E agora falando um pouquinho sobre essa questão da rotina com o sagrado, pensando na psicologia analítica, tá? Então, o que é o sagrado para a psicologia analítica, tá? É uma força que transcende a racionalidade e a lógica, tá? É uma expressão que a gente chama de genuína do inconsciente coletivo, certo? O inconsciente, ele tem duas camadas. A gente tem o inconsciente pessoal e a gente tem o inconsciente coletivo. Todos nós temos, independente da gente querer ou não, tá? O inconsciente pessoal é tudo aquilo que a gente vive, as nossas experiências com as pessoas que a gente tem na nossa vida, né? As experiências que a gente tem, tudo aquilo que a gente aprende, né? As nossas vontades, né? Os nossos gostos. Esse é um pessoal, tá? Mas a gente tem o inconsciente coletivo, que ele é algo muito maior. Ele tem uma força muito grande. Porque aquilo que vem de algo transgeracional, de algo geracional, de algo que vem da natureza, né? Que é algo que acompanha a humanidade, o processo da humanidade, é algo social. Então, ele é coletivo, tá? Então, vários conteúdos coletivos, eles estão no inconsciente coletivo, né? E a gente carrega eles com a gente, tá? Então, o sagrado é isso para a psicologia analítica, certo? Então, para finalizar, eu vou falar para vocês aqui uma frase do mentor, que é o Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, tá? É muito interessante sobre essa questão da rotina com o sagrado, tá? E eu vou deixar aqui para vocês, certo? Ele fala o seguinte: não posso provar que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus, entre aspas, existe em cada homem. E que esse padrão é a maior energia transformadora que a vida é capaz de oferecer ao indivíduo. Encontre este padrão em você mesmo e a vida será transformada, tá? Então, eu deixo essa frase aí para vocês, certo? E eu vou deixar a live aqui salva para vocês, tá? Para eu poder compartilhar com todo mundo, para quem não pôde comparecer, tá bom? E para poder divulgar também aí a minha atuação, o meu trabalho. Se vocês precisarem ter contato comigo, vocês podem falar comigo pelo Instagram, ou vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que aí na minha página do Instagram tá divulgado, né? Vira e mexe eu posto aí o meu número do WhatsApp, tá? Para quem quiser psicoterapia, eu faço atendimento online para todo o Brasil e presencial eu faço aqui na região de São Paulo, tá? É isso, gente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários, que eu vou dando atenção para vocês, tá? E aí fica a reflexão aí para todo mundo. Como que tá a rotina com o sagrado de vocês? Ela é muito importante para o desenvolvimento, tá? De todo mundo, para nossa psique, para nossa vida, para a gente ter propósito na nossa vida, né? Encontrar um sentido, um caminho, uma direção na nossa vida, independente do que for que a gente encontre, né? E fica como reflexão aí para vocês, né? Como que tá aí a rotina com o sagrado de vocês. E eu já compartilhei uma postagem sobre a ordem das prioridades, tá? E é importante vocês terem esse conhecimento. A primeira delas é a rotina com o sagrado, a segunda é você, né?
e a terceira são os outros, né? Mas aí a gente pode mais pra frente falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada.